Fala, Zé. Opa, e aí? Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Como vai? Beleza, me escuta bem aí, tranquilo? Tudo ótimo. Então tá Som, bom. Te escuto som. bem também, o áudio tá maravilha aqui. Ah, que bom. Então É vai, isso vai aí, dar para a gente Zé. conversar um pouco. Ma- Muito bom. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite de participar aqui ao vivo aí, com esse pessoal aí que está sempre com a gente aí às segundas-feiras aí, trazendo bastante conteúdo para eles. Muito obrigado. E já para a gente começar, eu acho que o povo quer saber um pouco mais de você, então, saber quem é o Zé Bastos, falar um pouco de trajetória profissional e saber aí aonde você está dentro da cadeia, dentro da rede de eventos como um todo. Com você, Zé. Não, legal. Obrigado aí. Primeiramente, obrigado, Fernando, pela oportunidade aí de a gente conversar, né? Eu acho que num período como o que a gente está passando agora, é sempre bacana a gente poder trocar experiência, trocar conhecimento. Eu acho que é bastante enriquecedor aí, tanto para nós, ao conversarmos juntos, e também para quem nos está assistindo. Acho que a gente sempre consegue passar alguma mensagem que possa ser útil aí para as pessoas. Então, muito obrigado pelo espaço aí, É em meu isso. nome pessoal, em nome da Octagon também. Está super contente aí de poder falar com vocês. Bom, comigo, na verdade, eu comecei a minha trajetória aí eu fiz publicidade e propaganda, né, formado na FAAP, e depois eu fiz estágio na faculdade, fiz estágio no SP Tours, né? Que E bom. eu não comecei na área de eventos, eu comecei na área de pesquisa e planejamento. Então Tá. eu fui chamado no SP Tours para fazer estágio numa parte que chamava Quem é este viajante? Então a gente estudava quem era o perfil do turismo de negócios de São Paulo. Então o cara que vinha fazer turismo de negócios de São Paulo, quantos dias ele passava aqui, quanto ele gastava, como ele vinha, se era de avião, carro, ônibus, onde ele ficava hospedado, qual era o ticket médio dele. E com base nisso, eu fiz as pesquisas nos grandes eventos da cidade. Então, que foi Salão do Automóvel e Fórmula 1. E depois, quando eu me formei, então não podia mais fazer estágio, eu fui chamado, por conta desses eventos, eu fui chamado pelo Rally dos Sertões para ser assistente de produção lá. Que Por causa massa. então, aí sim começou a minha parte um pouco mais hardcore aí na produção, né? Então, eu comecei, então foi bem bacana, na verdade, foi muito legal, que eu passei no primeiro ano como assistente de produção, já uma demanda bem grande, né? Eu era novo, tinha uns 22 anos. E no segundo ano de Jardim dos Sertões, a pessoa que era o diretor executivo, ele foi abrir um negócio dele próprio e ele me indicou para ficar lá como o produtor executivo. Eu era bastante novo, então isso foi, então eu queimei uma etapa muito grande ali, né? Ele na Tá. época ele tinha, sei lá, quase 40 anos, ele estava com 23 e já herdei essa responsabilidade de organizar uma prova com um faturamento bem alto, enfim, com uma série de E características complexa, né, únicas, Zé? Vamos combinar que é complexa, complexo, né? é. Então, logística, equipe, eram 500 pessoas de equipe indo de cidade em cidade, 3 helicópteros, 3 aviões, 100 carros de organização. Então, isso me deu uma tarimba muito grande de tomar decisão rápida, de ter calma nas horas de estresse. Então, foi uma escola que eu olho para trás e falo, nossa, que bom, que sorte que eu tive de ter passado por isso, né? E fora os lugares que eu conheci. E justamente por isso, por ter conhecido o Brasil inteiro e produtores e gente que faz em cada cidade no Brasil inteiro, que eu fui chamado pela Octagon para começar um ciclo que era um ciclo dos grandes eventos aqui, né? Que eram a Tá. Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. E por quê? Porque hoje, como eu conhecia todas as cidades, a Copa do Mundo ia ser nas 12 cidades sedes. E eu já conhecia todas elas, e a Já operação em tinha todas elas, produzido e já lá, já tinha produzido feito lá, tudo. coisa. Então, eu acho que isso, somado ao fato de eu ter feito um MBA em Administração e Marketing do Esporte, então eu peguei a parte acadêmica, a parte te- técnica e acadêmica, então eu fui escolhido aí para ser gerente de eventos na época da Octagon para poder avançar nessa frente. Foi ótimo, passamos ali grandes histórias aí, que foi muito bacana.
então estou lá na Octagon desde então, né? Depois, Quanto tempo, mais ou menos, é? acho que já faz uns 7 anos, 7, 8 anos. Sete anos. É, Legal. é, então, assim, muito contente. Os valores que a Octagon tem, eu também tenho. Acho que é uma troca bastante justa e honesta. Sou muito grato aí, né, por ter, é, por essa oportunidade também. E é isso, acho que basicamente é isso. As pessoas me perguntam, de onde você veio? Eu falo assim, não, sei lá de onde eu vim. Eu vim trabalhando aí. E eu acho É isso que, aí. que o mais importante é eu acho que é a equipe que a gente sempre trabalha junto, né? Tipo, acho que a gente não faz nada sozinho e, na verdade, o mérito é sempre coletivo. Então, isso eu sempre carreguei comigo, né? Eu acho que a parte do esporte nos ensina muito isso. Então, eu É gosto verdade. muito do esporte também por conta disso, né? Que a gente não alcança nada sozinho. Então, acredito que eu sou uma pessoa humilde nesse sentido e valorizo todos que estão à minha volta, porque senão a gente não vai para frente nunca, né? É isso aí, Zé. Eu queria que você falasse um pouquinho, pode ser rapidamente aí, sobre um pouco da sua rotina, como que era na Octagon, né? Você, diretor de operações, aí como que era? A Octagon tem esse viés um pouco mais voltado também para a área esportiva, área de ativações. Se quiser pelo menos dar um exemplo aí dos eventos aí que vocês organizaram antes dessa loucura aí, antes de a gente parar, pelo menos para o pessoal saber aí. Pois é, assim, uma coisa que eu fico muito orgulhoso, né, das nossas realizações, o ano passado, por exemplo, a gente ganhou o melhor evento de São Paulo pela Folha de São Paulo, né, com a NBA no Eldorado, né? Foi Então, sensacional. puta golaço, eu acho que resume bem todo o know-how que precisa ter, né? Tanto na parte teórica, prática, alinhamento com o digital, conteúdo, plano de PR, responsabilidade com o público, enfim. Então, acho que foi bem bacana aí a gente ter ganhado essa parte. E a rotina antes da pandemia estava acelerada, né? O ano O começou de ano uma começou maneira quente, né? o ano começou tracionando, a gente estava realmente a todo vapor aí. Logo no começo do ano eu fui junto com o Marcelo Mandia, que é diretor de atendimento da Octagon, também, ele cuida da Condambev lá, que é muito relevante para a gente. E a gente já pegamos um projeto bem grande, bem interessante, que foi levar um grupo da Ambev aqui no Brasil no Super Bowl. Oh, E uau, que legal. que a Octagon lá fora estava organizando, eles fizeram o Bud Hotel, então era um hotel temático só da Budweiser no Super Bowl, e o maior grupo de fora dos Estados Unidos que foi levado para lá foi o nosso no Brasil, a gente levou mais de 70 pessoas para lá. Olha, que legal. Então, o ano já começou com o Super Bowl, um mega evento que para gente que trabalha com isso para mim foi uma oportunidade única de estar lá, né? Tipo, fiquei muito realizado de poder vivenciar esse evento e já voltamos com uma série de projetos em andamento, enfim, carreta da Oi, enfim, mais de 10, 15, 20, 30 projetos simultâneos. E aí a gente foi pego um pouco, né, como todo mundo, de surpresa pela gravidade da pandemia que se apresentava, né? Mas eu acho Sim. que a Octagon também, de certa maneira, a gente teve uma leitura rápida, né, do mercado. Eu lembro que as empresas começaram a implantar o home office na semana posterior ao dia 15, 18, se eu não me engano. A gente, na quarta-feira anterior, na quinta-feira, a gente já estava em home office, então a gente já teve essa Foi uma leitura e manobra aí rápida, né? Já é, olharam rápido foi e... uma maneira rápida e desde então a gente está trabalhando muito, muito duro, muito firme com os clientes e reavaliando todos os projetos caso a caso. Enfim, aí entra um outro skill, né? Que é o skill do planejamento, de você ter a leitura correta. A gente tem boas conexões, né, no mundo, então, mesmo a Octagon lá de fora. Então, a gente está sempre com nacionais quanto globais para entender esse mercado e agir tanto na Octagon como É em isso aí, empresa, né, claro, Zé? com os clientes também. Foi todo mundo pego de surpresa, né? O mercado estava bem aquecido mesmo, de uma forma geral.
E eu acho que é isso que você falou um pouco, né? Olhar muito esse skill de planejamento, né? Olhar muito para trazer esse olhar um pouco mais 360, né? E fazer as ações rápidas, né? Tomar essas soluções aí, e não são poucas, né? Imagino que vocês já tinham jobs fechados aí para o semestre, jobs fechados para segundo semestre. Então, como retrabalhar tudo isso, como pensar em novos formatos, né? Como trabalhar todos esses contratos. Então, eu queria que você falasse assim um pouco desse cenário meio louco que a gente viveu. Você já me falou, então, foi todo mundo para home office, trabalhando das suas casas e tendo contato direto com o cliente, não pararam de falar com eles em nenhum momento, fornecedores, né? Toda a cadeia aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Opa, Voltou? voltei. Opa, Voltei, beleza. voltei. A pergunta foi tão complicada que eu até caí aqui. Verdade, o assunto é tão Brinca. pesado que até derrubou você. Bom, na verdade, assim, em termos do planejamento que a gente passou a adotar, né, a gente teve que verificar todos os casos, né, então caso a caso, com todos os clientes, é, e há muito, claro que tem uma situação, essa situação também tem que passar por uma revisão da diretoria financeira sobre várias questões, mas principalmente, eu acho que o principal norte que a gente teve foi de buscar ser o mais fair possível, né? Com o mais justo possível com os nossos clientes, com os nossos fornecedores e com toda a cadeia, porque assim, dentro das nossas possibilidades, é claro que a gente também não é uma gigante que determina Lógico. rumos e tudo, mas eu acho que a gente buscou mostrar a nossa postura, né? Então, mostrar a nossa postura com os clientes, né? Que são as pessoas que a gente deve satisfação invariavelmente, a gente foi muito compreensivo com eles no sentido de que a gente tinha que atravessar junto tudo isso, né? Então, Sim. eu acho que o recado que a gente teve, a gente tem essa postura até hoje e é muito acertada, né? Porque a gente vê que as marcas também são as mais lembradas, são as que promovem uma colaboração maior, né? Então, uh, e estudar caso a caso. Acho que teve um reestudo não só da diretoria que eu sou responsável na Octagon, né, que é na parte de operações, né, que toda a parte com a cadeia de fornecedores e tudo, mas a parte dos accounts também, fazendo a linha de frente com os clientes, então entendendo deles todas as dificuldades da parte deles para a gente poder compor juntos, né? E à medida que a gente foi fazendo esse planejamento, a gente já foi reprogramando as próprias necessidades que foram geradas pelos clientes. Então, aí você sabe também muito bem, surgiu esse fenômeno da live, né? E outras questões que a quarentena impôs, né? Então, se você for ver hoje, a gente já está habituado a esse esquema. Com a Ambev, por exemplo, um grupo específico, a gente já apresentou várias lives, então essa produção já foi muito bacana, né? E motivo de muita felicidade para nós, né? Que gostamos de produzir coisas, então a gente Sim, vendo sim. produzir uma live já é uma Pô, alegria, né? com Tipo, certeza. então assim, agora a gente já consegue de certa maneira, apesar de, claro, mais singelo do que o faturamento e a amplitude que a gente vem atuando, mas a gente já consegue ver essa reversão de valores, né? Tipo, essa reversão já estamos produzindo novamente, né? Seja no digital e seja por causa do digital também produzindo materiais e coisas para sustentar as ações do digital, né? Então, está bem contente aí e estamos animados, né? E, novamente, é importante nessa questão de você ter diferentes qualidades, né? Porque você não pode ter uma só. E méritos também na Octomon também da equipe de planejamento que trabalhou dobrado aí para ressignificar uma série de projetos, uma série de coisas, entendendo esse momento, entendendo as necessidades dos clientes, a necessidade do público que esses clientes atingem, né? Então, enfim, foi um trabalho em conjunto aí que a gente passa a começar de uma forma, claro que não é o mesmo
a mesma intensidade em termos de faturamento também não é o mesmo como era antes da Lógico, pandemia, sim. mas já mostra uma crescente a partir de agora. Então, isso é muito. É, tem um simbolismo muito grande para a gente, né? Tipo, mostra que a gente está num caminho certo. E, na verdade, o que acontece é que essa quarentena, essa pandemia, na verdade, ela só antecipou muito daquilo que viria a acontecer. Exato. A gente costuma dizer que essa transição ia demorar para o mercado e para a sociedade uns 3, 4 anos, algumas coisas, e teve que ser feito em 2 meses, né? Então, mas não é nada, não surgiu nada novo, é apenas o consumo e a parte digital acelerou, mas que ia ser uma tendência, já era uma tendência. A única coisa é que ela acelerou, ela deu um É, sprint aí, as pessoas teve que se adequar mais rápido, mas a isso gente já vê estava as no radar da escolas, Octagon. a gente vê as escolas sofrendo, né, com essa transformação digital forçada, a gente vê o Sim, consumo de uma forma geral, seja do, sei lá, dos supermercados passam a vender online, que era algo que não era tão recorrente para alguns, né, players e outros, mas acho que você falou é isso mesmo, cara. O que era para ser um panorama com um pouco mais de tempo, passou a ser, num curto prazo de tempo, fazer essas mudanças mais rapidamente, né? E eu já vou puxar o gancho, aqui tem uma pergunta interessante da Cami Ferraz, né? Se algum cliente de vocês manteve ainda algum evento presencial nesse ano ainda? é, na verdade, isso está sendo estudado, né? A gente tem bastante cautela com relação a isso, porque eu acho que a gente não pode perder o otimismo, mas também tem que ter um pé na realidade e respeitando as questões que transcendem a nossa vontade, que são questões sanitárias, são questões de saúde pública, né? Sim, Então a gente reavalia o cenário semana a semana com todos os clientes. E em ótimo. alguns casos até diariamente, mas normalmente, pelo menos a cada semana, a gente verifica como está esse step, né? Então a gente não descarta eventos físicos mais para o final do ano, né? Não descarta, mas também a gente pondera que é necessário uma avaliação abrangente de cenários. E, nesse caso, a gente também tem uma boa notícia, na verdade, né? A gente está 2 semanas atrás da Europa, por exemplo. Então, Isso. é, e 3, 4 semanas atrás da Ásia. Então, a gente consegue receber insumos de como projetar aqui também. Então, assim, a gente tem que se aproveitar dessa vantagem temporal também para poder se organizar, né? Então, acho que os learnings que a gente vai aprendendo com eles, que estão as 2 semanas na nossa frente, são valiosos para nós aqui também, né? Então, a gente tem que seguir os bons Exatamente. exemplos. E, então, respondendo à pergunta da Cami Ferraz, a gente não descarta, mas também a gente tem que avaliar caso a caso e semana a semana a gente reavalia isso. É claro que tem vários eventos que a gente gostaria que fossem realizados sim, que sejam realizados no segundo semestre, mas isso vai depender de uma série de questões e da nossa parte a gente já tem plano A, plano B, plano C e plano D para isso. É isso aí, né, cara? E a gente pode dizer que os eventos, então, virtuais vieram de uma vez? Eles vão acontecer, ele vai fazer parte mesmo da estratégia e do calendário dos nossos clientes daqui para frente, Zé? Sem dúvida, né? Eles já estavam numa crescente, né? E vão ficar cada vez mais fortes. É claro que se você pegar um recorte agora, nesse momento, é claro que eles estão superdimensionados também pela impossibilidade de ser realizado Isso. fisicamente. Só que a proporção posterior a isso, depois que passar a quarentena, ela não vai ser como era antes. Ela vai ter uma parcela do digital muito maior. Então, as ações digital e os eventos realizados no mundo digital, eles vão ter uma porcentagem muito maior do que eles tinham antes. Isso com certeza. É, vai ser cada vez mais híbrido, né? E, e vai ser colocado na mesa antes da realização. Então, na hora do planejamento das ações, vai falar, mas essa ação que a gente vai fazer, ela vai estar mais pautada no digital ou na parte de experiência? Ou vai ser todo focado no digital e depois
a gente faz um ponto de experiência ali, porque também é muito importante. Então, isso sim já era uma tendência e vai ficar cada vez mais. E então, com certeza, vai ter uma redistribuição aí de porcentagens do recurso e do alinhamento das marcas, né? Zé, eu acho você já até respondeu a pergunta aqui da Labastos Catelli aí, que perguntou como será esse novo panorama dos eventos no novo normal, né? Eu acho que sim, também concordo com você. Eu acho que vai fazer parte aí da estratégia, sentar junto com o cliente e olhar o todo, né? Acabar olhando um calendário mais extenso, entender os diferentes formatos de engajamentos e experiências, entender aonde faz sentido, né? Colocar o investimento também para essas novas tipologias de eventos aí que a gente está falando. Mas a minha pergunta cara, como engajar mesmo, né? Como trazer experiência para o virtual, né? Que é um pouco complicado, né? A gente conseguir trazer, substituir a gente não vai conseguir nunca, né? Esse olho no olho, esse toque, essas interações entre pessoas e pessoas que a gente tem dentro dos eventos, mas é possível trazer grandes interações e experiências também para esses ambientes mais virtuais? Você apontou um ponto bem interessante, na verdade, né? E esse talvez seja um dos grandes lances que a gente está começando a se deparar hoje, que é assim, não adianta só você promover um evento virtual, você tem que ter uma curadoria artística um propósito de interação com o público muito verdadeiro, né? Então, como fazer isso? Qual é a dosagem? Vai ser uma mega produção em termos de estúdio, em termos de linha de corte, de edição? Não, vai ser uma linguagem mais direta, como que a gente está fazendo aqui agora. Então, assim, essa curadoria artística e essa direção e esse roteiro, ele é fundamental. E as pessoas estão começando a entender melhor agora essa história, né? Quando começou as lives, né? Puseram lá trocentas mil pessoas zanzando para um lado para o outro. Daí começaram a perceber que não era de bom tom, não passava uma mensagem bacana, porque pelo momento que estão vivendo. Então, recuaram, agora já estão começando a verificar. Então, o público ele é muito mais implacável hoje com os meios digitais, porque essa interação que as pessoas fazem, ela é simplesmente fantástica. E é o grande barato da comunicação digital e desses eventos ao vivo digitais é o alcance que se tem, né? E essa possibilidade de pessoas que até então não teriam essa possibilidade de interagir e estão interagindo. Essa parte de roteirizar o evento, ela está no cerne da questão. As pessoas estão aprendendo a entender a importância dessa roteirização e do posicionamento que eles vão ter ao apresentar esse produto. Tem algumas linhas, né? Tem tipo, não, quero fazer uma coisa mais intimista, então vamos para esse lado. Ou não, vamos fazer uma linha de edição com corte. Era o que vocês estavam falando no warm-up aqui, antes de eu entrar, que é o backstage das lives, né? O Isso. backstage das lives é maravilhoso, as pessoas não fazem ideia. E é uma coisa interessante, porque a gente tem que retrabalhar nossa cabeça de pensar, né? Nós que majoritariamente também apresentamos eventos físicos grandiosos, só que Sim, agora sim. nas lives grandiosas a gente também vai ter uma equipe, e nesse momento de quarentena, uma equipe grande remota, né? Então Remota, muita é, gente é, é, remota, todo mundo no backstage, cada um na sua casa, né? Uma loucura. é maravilhoso, tipo, então, então, falando de como atrair a atenção do público, eu acho que é, acho que primeiro entender que o público faz parte sim desse produto, desse tipo de interação. A interação ela é, ela é o mais valioso, né, nesse tipo de formato. E, eventualmente, tem que ter uma curadoria, tem que ter um roteiro, tem que ter um propósito. Não pode fazer as coisas aleatórias, né? Então, tem que ter um estudo muito com a mesma eu diria que está entre um evento físico e um roteiro de um filme, né? O digital A ele gente vai está no beber meio do das duas, caminho. ele beber das duas fontes aí, o que é fantástico, né? O que você gera, isso, isso é uma coisa muito bacana. Eu queria fazer uma menção também
de uma coisa que eu vi na quarentena, que eu acho que vale a À pena todo vontade. mundo, as pessoas que estão mais próximas a mim já sabem disso, né? Enfim, que eu divido esses conhecimentos, mas acho que vale a pena apontar para o Fortnite, o eGames, que Ah, fez um show do Fortnite. Travis, que fez um show do Travis Scott ali no game, né? Eu acho que esse tipo de situação ele abre um precedente que as pessoas hoje elas não fazem ideia do que vai acontecer daqui nos próximos anos e para frente, entendeu? Que é essa você degustar e você verificar, ver o show do seu ídolo dentro do seu game preferido e interagir dessa maneira. Então, e por outro lado, o artista também promover esse conteúdo da maneira como ele acha o ideal. Porque aí, dentro de uma programação como essa, o céu é o limite, né? Você não tem limitações físicas, enfim. Então, eu acho que essa frente de games e as interações de marcas e artistas dentro desse universo, ele tem uma vertente muito grande que todos têm que prestar muita atenção e, e tem que fazer parte de um cenário de planejamento das marcas também. É isso aí, cara. Não, imagina que games já estava em altíssima, né? Antes de a gente parar com esses grandes eventos aí, como o CCXP, né? O Game Arena no Rio, ó, grandes eventos focados aí nesse público. Imagina agora que tá todo mundo em casa com videogame, né? Olha quantas portas e janelas não estão se abrindo para esse mercado, né? Outro dia eu me peguei tenho poker com os amigos também, né? Então, jogando poker no celular, a galera, o outro cara que estava jogando Call of Duty com a outra galera também no Play, ao mesmo tempo. A gente fala, cara, olha só a infinidade e o tamanho de tudo isso, né? Aí você me fala assim, nossa, mas e os produtores de evento, o que vão fazer com game virtual, com show virtual? Cara, em algum momento a repercussão desse negócio vai ser tão grande que vai ter que transpor para uma linha de experiência Isso. física. Então, a gente tem que parar a Paulista para botar um telão de LED lá para as pessoas verem o show do Travis Scott no Fortnite dentro na Paulista. Enfim, esse cruzamento entre o real e o virtual, entre o games e o real, ele vai ser cada vez mais comum e natural. Vai ser muito uma extensão do outro, né? Então, queria tranquilizar as pessoas também, né? Que também não vai acabar, não vai parar de ter experiências físicas, mas é que é muito importante todos saberem que existe um mundo virtual consistente e que consome de uma maneira mais rápida do que no mundo real. E a gente pode falar então que as nossas vidas pessoais e profissionais se juntaram, né, com a pandemia de uma forma geral de vez agora, e a gente pode falar que o real e o virtual também passa a ser outro grande acontecimento nas nossas vidas e cada vez mais esse on e off estará muito presente aí na nossa atividade profissional, né, Zé? Sem dúvida. Aí entra uma questão de planejamento pessoal, né? De você saber dividir né, as coisas, tipo, ter uma pausa para você no trabalho, nesse home office, você tem que ter uma disciplina, né, maior para não acabar nem trabalhando demais e nem se pegando em momentos que não deveriam você distrair. Enfim, é um momento de reaprendizado, realmente, né, para todos, né? Aprender. Reaprender mas ao mesmo tempo eu acho que tem vários ensinamentos bacanas, né? Acho que vai ressignificar algumas situações que a gente passava que não necessariamente a gente vai precisar passar de novo, né? Então a escala de trabalho vai ser totalmente modificada, essa movimentação em massa, de ir trabalhar e voltar pode realmente ser questionada, né? Não precisa de tudo isso, né? Tipo, então, e a eficiência ela tem um lugar muito maior do que a presença física. Então, isso é muito bacana também. E eu pessoalmente sou sempre favorável à eficiência, independente se você está trabalhando num escritório da sua casa ou de qualquer lugar, né? Então, acho que tem esse lado E aí também.
trabalha outros pontos, como autorresponsabilidade, que é algo que a gente sempre fala bastante, né? A gente sempre fala muito isso para os produtores ou para os nossos alunos de uma forma geral, né? A responsabilidade com você mesmo, com o outro e com a entrega, e ela se estende quando numa posição dessa, né? Onde você está em casa e tem que entregar um job do mesmo jeito que você estaria no escritório ao lado de outras pessoas, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso também. Mas tem uma colocação interessante do João Carioca aqui, que ele falou, vamos ter que criar novas experiências, onde o sofá da casa do cliente será o nosso palco. Como interagir com o público dentro de casa. A realidade virtual vai dar conta de tudo isso? Interessante, né? A colocação dele aí. Eu acho que em termos de produção, a gente vai ter que pensar somente a curto prazo, curto, médio prazo, uma escala maior, né? Uma pulverização maior com produções muito menores, né? Então, aquelas grandes eventos, aquelas grandes estruturas, elas estão em segundo plano nesse momento em troca de você customizar o sofá da pessoa, enfim, enviar um baldinho de cerveja para eles Para acompanharem casa durante a dele. live. Enfim, acho que é um retrato agora, né? Mas é claro que isso, à medida que for ah, cadenciando e for liberando as questões ao ar livre, isso vai voltando um pouco a um equilíbrio, né? Hoje em dia a gente tem que sim pensar nisso, é o que a gente já vem pensando e já vem fazendo, na verdade, né? As marcas elas precisam estar aonde os clientes estão. Os clientes estão em casa, então como que eu atingo de uma maneira real? Qual que é a minha conexão? Porque isso também é uma questão importante. A conexão tem que ser real, a sua mensagem tem que ser real. Não adianta você impor ou forçar a barra, né? Então, isso as grandes marcas já estão cientes disso e estudam o melhor formato aí para fazer. É isso aí, muito legal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário interessante. A Mayara falou que a crise igual oportunidade, então tem boas oportunidades aí para bastante área de uma forma geral. O Pedro Zucchi falou, acho que a realidade aumentada ainda é um projeto futuro. Ainda não temos no Brasil o nível de processamento de dados para se fazer isso com qualidade. Eu acho que já tem alguns players fazendo, mas concordo que estruturas, sei lá, de uma maneira geral para sustentar toda essa complexidade da realidade aumentada. Mas eu acho que a partir do momento em que as coisas deslancharem para essa mistura que você falou do on e off, os novos formatos, eu acredito também que investidores que olhem para isso aí com essas oportunidades pode ser interessante, pode pingar cada vez mais por aqui também. É, eu tem uma frase que é a crise gera oportunidades, né? Na verdade, não é bem assim, né? A crise, ela faz com que você avalie o cenário e verifique novas oportunidades. Não é que a crise, não é que você, tá em É, crise, então vai surgir oportunidade. Não, você tem que sim, sim. entender, você tem que significar o que está acontecendo para poder, a partir dali, implementar novas oportunidades. Então, assim, como recado, assim, para as pessoas, eu acho que é importante que se ficar atento a novas tecnologias, né? Então, por exemplo, a gente está colocando na Octon agora como que a gente pega as novas tecnologias de combate ao Covid, faz um protocolo, faz um processo de como que as pessoas vão entrar nos eventos, como que as pessoas vão entrar nos museus, nos cinemas, nas coisas. Então, a gente está trazendo todas as tecnologias disponíveis no mercado, tanto nacional quanto internacional, para montar um organograma de pequeno, médio e grande porte para isso, entendeu? Então, Show. é importante que os produtores de evento se atentem às novas tecnologias, sabe? Tipo, porque é elas que vão determinar o trabalho, o nosso trabalho futuro, né? Ou poupar o nosso trabalho. Então, é bem importante que se verifique as novas tecnologias. No caso da Covid, nesse momento, sim, verificar o que está sendo feito, o que pode ser implementado, desde que ele realmente funcione. E para os eventos futuros também, né? Tipo, o que a tecnologia pode avançar. Isso aí. Bom, o nosso tempo Eu tô- está quase chegando aí no final, Zé. A conversa está sensacional, muito boa. Uma galera aqui com a gente.
meu, todo mundo interagindo, todo mundo só mandando um boa, Zé, valeu, Zé, sensacional, Zé, todo Eu mundo não estou vendo curtindo os aí. comentários aqui, não consigo ver os comentários. Não, não, não Não, dá. Ele vai, passa muito rápido aí, a gente não consegue dar conta de tudo, né? O Tico tá lá no backstage, lá selecionando algumas coisas para mim. Mas eu queria então que boa. você fechasse, não fechasse, mas trouxesse um pouco dessas suas considerações finais aí, olhando para esse profissional de eventos do futuro, com um pouco dessas perspectivas, e trouxesse uma mensagem final para a galera aí. Bom, então, só como mensagem final aí, um exemplo de como a gente consegue reagir de acordo com o mundo hoje. A gente tinha o WFS, que é o World Football Summit Isso, acabou me físico no falando. final do ano. Fala No dele, final do fala dele. ano, a gente tinha no final do ano e agora a gente trouxe ele para uma realidade, a gente vai ser um mega evento na parte digital, né? Então vai ser um grande desafio aí global nosso de como que a gente vai montar essa equipe São Paulo, Madrid, Londres, Barcelona, enfim, com Só, uma só repete para a galera que evento que é, Zé, que eu acho que não ficou claro para eles. World Football Summit. Vai ser um evento mundial onde a gente vai discutir os rumos do futebol pós Covid-19 aí, né? Então vai ter Show. presente além do Ronaldo, né, que é o CEO da Octon Brasil, o presidente da Octon Brasil vai ter o André Agnelli, presidente da Juventus, vai ter gente CEO do Liverpool, o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, enfim, aí vai estar a A primeira nata. divisão aí dos players globais do futebol. Então vai ser um grande desafio. A gente já faz eventos no digital, né? Mas esse daí vai ser o nosso próximo grande teste aí, que vai ser um evento global, com todas essas feras, esses caras de alcance globais. E a gente vai ser um desafio operacional muito interessante, porque daqui de São Paulo a gente vai ter que coordenar players no mundo inteiro em real time, né? Então, isso só para falar para a galera isso, que a gente está muito animado com essa história. E como recado para as pessoas, eu acho que é, a gente precisa ter novas habilidades, né? Então, a gente precisa procurar por novos conhecimentos. Hoje, por exemplo, eu estou usando muito mais o recurso que eu tive acadêmico, de certa maneira, com o MBA, com os estudos que eu fiz e me esforcei para fazer, porque a gente nunca tem tempo, então tem que dedicar um tempo para isso sim, do que efetivamente com a experiência que eu tive nos eventos, que não foram poucas também, mas hoje está me servindo mais uma base acadêmica de conhecimentos que me faz procurar outras frentes de análise, que me faz ter uma visão. Então, acho que é importante ler muito, ler conteúdos, filtrar informações importantes, analisar as procedências do que vocês estão consumindo, entendeu? E você ser um profissional com mais de uma habilidade. Não adianta você ser brilhante como um produtor de campo, se num momento como esse você está em possibilidade de fazer, você poderia estar desenvolvendo uma outra frente, entendeu? Então, acho que é importante não se acomodar na sua formação, sempre buscar melhorar. E ficar atento com as novas tecnologias no nosso setor e como que eu pego essas novas tecnologias e implemento nos nossos projetos. Então, acho que esses são dois recados aí. E que a história, ela não é feita o século XXI e os séculos, às vezes, eles são por episódios, né? Então, a gente está entrando no século XXI, efetivamente, pós-pandemia, né? Então, acho É isso que as aí. pessoas têm que estar preparadas para isso. E uma parte fundamental é a parte de educação. E parabéns aí por estarem implementando isso e difundindo conhecimento de qualidade, que eu acho que isso é o mais importante para todos. É isso aí, Zé. Pô, muito obrigado aí pelas considerações. Super feliz aí com a sua fala, com essas suas projeções aí, não só para o profissional, mas para essa perspectiva de um mercado adiante. Vocês que são um player sensacional aí no mercado, super admiro o trabalho de vocês e tenho certeza que, cara, a Octagon vai voar aí nesse novo cenário que vem pela frente. Boa sorte com o eventão gigante global que vocês têm. E Zé, um grande abraço para você, cara. Super feliz aí
pela sua participação. E, pô, vamos se falar, vamos manter contato aí, keep in touch. Fernando, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, muito animado aí, e vou continuar acompanhando. Quero saber detalhes aí dessa próxima live aí, porque o evento da Chili Beans foi bem bacana também. Então, É isso vamos aí. ver aí. Valeu, Um grande Zé. abraço. Grande Valeu, abraço para valeu. você, cara. Brigadão. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.